Boa noite, meus irmãos. Boa Sejam noite. bem-vindos à casa SEAB, Aprendizes do Bem. E vamos começar hoje com a canção do Padre Germano. Ah, desculpa, é mesmo. É Kaique, né? O Kaique tem um recadinho pra gente, por favor. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. Vocês passaram aqui a estreia da peça Nosso Lar. Devido ao sucesso, vamos fazer mais uma apresentação extra. O Teatro Miguel Falabella, no workshop perto. Vai ser a única apresentação, dia 27 de março, sem ser essa sexta-feira, a outra, às 18h30. Os convites já estão à disposição na bilheteria do teatro ou pela cinta. Tem Nosso Lar, todo mundo conhece, baseado na obra de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, nos conta a sua trajetória no plano espiritual, o livro mais famoso do Chico Xavier. Porque mesmo quem não possa ir, tem que estar ali fora, tirando foto, divulguem, mandem para o WhatsApp dos amigos, é o que a gente pede. Obrigado, gente. Obrigado. Nada, obrigada. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, oh, amor. Obrigada, Cláudio. Vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem de hoje fala sobre ganhar. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus, está no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus a seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação, nesse sentido, provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito,
subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições fictícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Então, isso é o que acontece conosco todos os dias, né? Deus nos dá tudo e nós sempre, com aquilo que nós ganhamos, a gente sempre acaba virando para o outro lado e acabamos perdendo, né? E principalmente perdemos a nossa vida espiritual, porque é o que a gente sempre deixa por último, né? Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa, mais uma vez reunidos para os estudos do Evangelho de Jesus. Agradecemos por termos saúde, por termos um lar, por termos uma família, que apesar de todos os problemas que temos, possamos olhar para trás ou para os nossos lados e que possamos ver que existem pessoas em condições menos favorecidas. Agradecemos por termos um corpo perfeito, por termos uma mente sã. E queremos pedir a Deus que nos conceda sempre mais um dia de vida, para que possamos pôr em prática todos os ensinamentos que aqui aprendemos. Pedir saúde, pedir sabedoria, para sabermos como lidar com as dificuldades do nosso dia a dia, porque todo dia existe uma dificuldade, todo dia existe um problema, e que possamos colocar a nossa sabedoria em prática, nunca esquecendo de que Jesus está do nosso lado, nos orientando. Então, na hora de pedir um conselho, vamos pedir àquele que nos ama incondicionalmente, independente das nossas fraquezas, independente dos nossos pecados, mas que está ali do nosso lado, torcendo por cada um de nós, querendo que a gente alcance a vida eterna. São essas coisas que pedimos a Deus e que o nosso irmão Giovan possa conseguir passar para cada um de nós aquilo que ele estudou e aquilo que ele está sendo orientado a falar. E assim seja, graças a Deus. Giovana, com você. Obrigado, Ana Paula. Bom, boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus continue conosco. Antes da gente começar, pedir a Deus a misericórdia e o amparo do nosso irmão Edivaldo, que seria o palestrante de hoje, mas por questões de saúde, ele não pôde vir, ainda está se recuperando, então que a espiritualidade, que Germano, possa cuidar do nosso irmão para que ele possa estar de volta o mais breve possível, com saúde restabelecida. Bom, a gente vai falar um pouco do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: amai os vossos inimigos. Mas nesse capítulo tem vários desdobramentos, e ele fala da vingança, ele fala do ódio, do duelo, e fala também o que Jesus nos ensinou, de retribuir o mal com o bem.
Então, a gente vai fazer algumas reflexões, né, acerca de alguns tópicos. Eu não coloquei muito texto, mas a gente vai fazer algumas reflexões. E um dos tópicos ele fala dos inimigos desencarnados. Ele desenvolve lá o tema, e uma das coisas que traz quando fala dos inimigos desencarnados é que nós alimentamos a falsa ideia de que morto animal, morto veneno. Né? Esse ditado, ele funciona muito bem no animal de verdade. Há uma cobra venenosa. Se nós matarmos a cobra venenosa, morreu o animal, morreu o veneno, não tem mais nenhum perigo para mim, pelo menos aquela dali. Mas será que isso funciona com o espírito? Essa é a coisa que às vezes a gente não pensa. Muitas vezes a gente vê um noticiário de algum criminoso, de alguma pessoa perversa, de alguma pessoa má que acaba desencarnando. A gente vai, ainda bem, nos livramos dele, né? Esse aí não faz mais mal para ninguém. Encarnado, né? Porque desencarnado é muito pior do que o encarnado. E aí, o inimigo desencarnado, ele é pior pelo seguinte: o encarnado eu estou vendo, eu me protejo, eu me afasto, eu fico de olho, eu uso de precaução para que ele não possa me causar nenhum mal. Mas o desencarnado a gente não enxerga, porque a gente ainda não enxerga com os olhos da alma, a gente enxerga com os olhos da carne. E os olhos da carne, na maioria das vezes, não enxerga o desencarnado. E aí sofremos um processo de obsessão. E aí o que acontece? O sujeito vai numa situação hipotética. O sujeito tem a família, tem os filhos, tem o trabalho, está tudo ótimo. Aí, daí a pouco, ele começa a beber, frequentar jogatina de madrugada, aí se envolve com mulheres, aí daqui a pouco a mulher manda ele embora, os filhos viram as costas, o patrão manda ele embora, a vida dele virou de cabeça para baixo. Mas quem é o culpado? É o obsessor? É fácil, né? Fui obsidiado, essa desgraça na minha vida é por causa dele. Mas ele pega a gente e leva a gente na marra? Não, ele vai trabalhar tudo aquilo de ruim que nós temos. Então, esse sujeito que passou a frequentar ambiente de jogatina, passou a beber, passou a virar à noite, passou a ter relacionamento extraconjugal, ele procurou isso. O obsessor só alimentou. Aí, vamos lá na jogatina que vai ser bom. Pô, me deu uma vontade na jogatina, acho que vou lá de novo. Aí a vida dele vira de cabeça para baixo, porque quem vira à noite bebendo, jogando, no dia seguinte vai trabalhar? Ah, fiquei desempregado. É o empregador que é ruim? Ou é ele que se deixou levar pelas suas imperfeições e só foi alimentado? E aí esse inimigo age assim. Mas ele só age assim porque nós abrimos as portas, porque nós temos propensão a determinadas coisas e eles ficam ali martelando na nossa cabeça. Porque o desencarnado sabe o que a gente pensa, sabe o que a gente vê, sabe o que a gente gosta, sabe as dificuldades que a gente está lutando para não fazer. E aí ele não faz nada demais, ele só alimenta aquilo de ruim que nós já temos. E aí depois é muito fácil que a vida virou de cabeça para estar desempregado, a família não quer mais ele, os filhos decepcionados, então não querem saber do pai, porque ficaram decepcionados com tudo que o pai fez de errado e de mal para a própria família, ele vai achar um culpado. Aí vão lá, ou na desobsessão, ou vai em outro lugar. Olha, meu irmão, você está sofrendo um processo obsessivo, já achei o culpado para tudo isso. Estou sendo obsidiado, os obsessores me tiraram a minha família, os obsessores me tiraram o meu trabalho. Mas foi o obsessor que tirou tudo isso? A vida desse cara está uma tragédia, que ele mesmo construiu só incentivado. É que é má companhia. Tem má companhia encarnada? Tem, mas tem má companhia desencarnada também. E é assim que funciona. Então, o inimigo desencarnado é péssimo. É melhor que a gente não os tenha, que a gente faça a reconciliação antes. E, Jesus já ensinou isso.
antes de depositar a oferenda no altar, vai e reconcilia com o adversário enquanto está a caminho com ele. Porque senão o que vai acontecer? O dia que ele desencarnar, vai ser o nosso inimigo desencarnado. Dependendo do mal que a gente tenha feito, vai nos perseguir por muito tempo. Então, a reconciliação, e às vezes, gente, é fácil. Às vezes a gente cria animosidade com pessoas, do nada, está conversando, aí que entra um assunto, aí daqui a pouco já não gosta, daqui a pouco já estão com raiva, estão se ofendendo, às vezes até se agredindo. Pô, mas por que chegou essa confusão toda? Rapaz, sinceramente, nem sei, começamos a conversar, a coisa foi perdendo o rumo, e aí viram inimigos. É muito fácil, gente, olha só, ô amigo, a gente começamos a conversar, a gente sempre se deu bem, a conversa destoou, a gente acabou se ofendendo, cara, eu quero te pedir desculpa pelo que eu fiz ou pelo que eu falei, né? Vamos deixar isso para lá. Um momento infeliz que a gente teve ali, a conversa descambou e você não gostou, também não gostei, acabou que a gente se desentendeu, mas não tem nada a ver. Ah, mas o nosso orgulho, a nossa vaidade não permite. Eu quero saber, aí a gente não consegue enxergar o nosso erro. Porque o ditado, quando um não quer, dois não brigam. Mas a gente não, eu estou sempre certo. O certo sou eu. E aí, quando briga, o errado é ele que tem que me pedir desculpa. Aí ele fala, eu pedi desculpa? O culpado foi ele. E nós somos assim. O culpado é sempre o outro. Essa confusão toda é por causa de quem? Por causa dele. E aí, a gente alimenta e aí desencarna o inimigo. Aquele que virou inimigo, que às vezes nem era inimigo. Virou inimigo por bobagem. Aí a gente entra nesse processo de obsessão, de perseguição, uma maioria das vezes desnecessário. Então, a gente aprende lá no Evangelho, no capítulo 5, as causas atuais das aflições, e o Evangelho nos fala que a maioria dos nossos sofrimentos, a maioria das nossas dificuldades são causadas aqui nessa encarnação. E a gente fica querendo trazer, não, isso aí, tudo acontece de ruim comigo, é karma que eu trouxe de outras vidas. Na maioria não é não, gente. Na maioria, o karma que eu criei aqui, mas é melhor culpar, eu era outra pessoa, né? Não era eu, não era eu. É fácil de explicar. Era eu com outro corpo, mas era eu com a minha personalidade. Mas aí é fácil a gente arrumar sempre um outro culpado. Foi o cara que eu fui, ou foi ela que eu fui. Não, não tem culpa de estar passando por isso, não fui eu que fiz, era outra pessoa, era o mesmo espírito. Só que na maioria das vezes não era o mesmo espírito com outro corpo. Sou eu, nessa encarnação, tomando as decisões, fazendo as escolhas equivocadas. E aí as coisas dão errado. Então, muitas vezes, as coisas dão errado na nossa vida porque a gente faz escolhas equivocadas. E aí a gente recebe de volta aquilo que nós fizemos. E a gente quer buscar um culpado. Quando é o inimigo desencarnado, é mais fácil, porque dizer que é o obsessor é muito fácil. As pessoas, a gente não pode ignorar que nós somos acompanhados de um monte de testemunha, né? Acho que foi o Paulo que falou isso, né? Mas não quer dizer que tudo que aconteça é espírito. Aí a pessoa vira fanática, vem andando, dá uma tropeça, o espírito me botou uma pedra, me coisa. Não, você não olhou e tropeçou num buraco, numa pedra, num sobressalto. E tem gente que fica neurótico, tudo que acontece na vida é o espírito obsessor que está me atrapalhando. E não é sempre assim. Né? Muitas coisas acontecem porque acontece. Estou andando distraído, às vezes tem um lugar que é mais alto, eu chuto aquilo ali, machuco o pé. Ah, foi o obsessor que botou a pedra ali? Ou aquele sobressalto? Não, aquilo ali é um acidente normal, que às vezes acontece andando por aí. E a gente quer sempre arrumar um culpado para aquilo que acontece de ruim com a gente. E na maioria o caminho escolhido errado foi nosso e a gente está só recebendo de volta as escolhas infelizes que fizemos. Então, morto animal, morto veneno, com espírito, não funciona. Então é melhor que ele esteja encarnado, que a gente consiga reconciliar antes que ele desencarne. Eu tenho um fato que aconteceu, meu filho tem um amigo, e aí por um momento lá se desentenderam.
E ele ficava sofrendo, ele não sofria calado. Falei, cara, um dia, conversa com ele, sabe por quê? Imagina se ele desencarna. Porque para desencarnar basta estar vivo, gente. Jovem desencarna? Desencarna. Você vai carregar esse peso para o resto da vida, cara. Toma coragem, reconcilia com ele. Graças a Deus se entenderam, hoje são melhores amigos de novo, né? Mas eu falei isso com ele. Falei, cara, tu imagina se acontece alguma coisa com ele, ele desencarna, cara. Tu vai... também tem ele não deixava, aí ficava, ele não vai aceitar, cara, vai aceitar, faz a tua parte. E o outro, coitado, doido para falar com ele, com medo dele não aceitar a aproximação, mas graças a Deus, a espiritualidade deve ter trabalhado muito, com certeza, passou e eles se entenderam e hoje são amigos, muito amigos novamente. Então, a gente não pode deixar para depois, não, porque pode ser tarde. Ninguém sabe o momento de que o outro ou a gente também vai partir. Aí a gente desencarna por uma reparação que podia ser feita. E agora, como é que vai ser? Ele não vai me ouvir, eu vou ficar lá, obsidiando do bem, né? O cara me perdoa, mas ele não vai. Eu tenho sonhado, tenho pensado, tenho o Giovan, mas não vai acreditar que o Giovan está ali pedindo perdão a ele pelo que errou. Então, é melhor que a gente faça agora, antes que não dê tempo e a gente carregue aquele peso ou aquele peso, entre aspas, carregue atrás da gente como inimigo que vai nos perseguir. Beleza. Na época de Jesus, né, o ditado era olho por olho e dente por dente. Bateu, levou. Não leva o desaforo para casa. Será que isso aí foi só 2000 e poucos anos? Ou a gente ainda ensina os nossos filhos, a gente ainda é assim, ó, comigo não tem pavio curto, bateu, levou, xingou, eu xingo também, bateu, leva de volta. A gente está vivendo a barbárie do olho por olho, dente por dente, quando a gente ainda se comporta assim, a barbárie, né? E aí a gente ensina o filho, ó, se apanhar na rua, chegar em casa, porque apanhou, vai apanhar de novo. É frouxo, tem que ser homem, tem que ter coragem, tá com medo, encara. Aí a gente está ensinando nosso filho a ser um bárbaro, o olho por olho, dente por dente. Não que ele tenha que apanhar, se defende. Mas não te provocou, dá um soco na cara dele. Gente, isso é o bárbaro. Isso aí é da época lá, diante de Jesus. Jesus veio ensinar que não era para ser assim. E a gente ainda hoje ensina os filhos, se comporta assim, no olho por olho, dente por dente. Né? E aí Jesus vem e fala, se alguém vos bater na face direita, apresentar também a outra. Fácil, né? Só que esse aqui é só uma ideia. É claro que Jesus não falou para a gente ser espancado e não se defender. Está sendo agredido, bate mais, bate de novo. Agora dá um soco na boca do estômago para ficar logo sem força. Não é isso. A ideia que Jesus trouxe não é isso. A ideia é de você não revidar, de você não alimentar aquela agressão ou aquela ofensa, né? Muito mais ligada que as ofensas. Então não revida. Deixa o outro estar no momento infeliz, fica quieto. Não alimenta o ódio, não provoca, porque a gente vai, aí tu sabe que ele fica irritado, ela fica irritada, se falar aquilo, aí está discutindo, aí tu fala aquilo que a pessoa fica com ódio, porque mexe com ela. Aí pronto, daqui a pouco está partindo para agressão física. Né? Só falta espada, lança para espetar um no outro. E às vezes por causa de coisas bobas, que a gente se deixa levar por aquele momento, às vezes a gente é provocado, mas a gente tem que aprender a se controlar. É difícil, mas eu tenho um jeito, mas pode. É difícil. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive, agora tenho cuidado até de fazer isso na rua. Eu fui no mercado, aí tem a cancela para entrar o carro. O carro da frente, tinha um carro na minha frente. A cancela abriu, o cara não saiu. Gente, bebi com raiva, não. Porque às vezes a gente está olhando o celular, tinha carro na frente dele antes de para andar, às vezes está olhando o celular, está olhando alguma coisa, então é só para você, opa, vai andar.
parei meu carro, saí, o cara não falou nada. Aí, beleza, o mercado estava cheio, entrei na fila. O cara entrou na minha frente. Vou ficar aqui na tua frente, tu não é nervosinho? Não é Gardenal? Toma Gardenal! Fica buzinando. Falei, meu Deus do céu, para que eu fui buzinar, meu Deus do céu? E o cara não parava de falar, vou ficar aqui na tua frente mesmo. Bom, meu irmão, eu vou ficar calado, para que eu fui buzinar, gente? O cara falou um monte, o cara não parava de falar. E já tá nervoso? Vai tomar Gardenal. Falei, ah, meu Deus do céu, para que eu fui buzinar? Gente do céu, e o cara gritando lá na fila, e eu lá quieto. Vai, fica na frente, vou fazer o quê? Vou sair na mão com o cara? Aí, quando ele viu, depois de meia hora falando, ele viu que eu não revidei, ele foi, saiu da fila, me deixou no meu lugar. Falei, agora eu não buzino para mais ninguém. Deixa demorar. Foi uma situação, gente, tive que engolir o brejo inteiro. Ah, não, eu sou um homem resignado. Não sou, gente. Estava ali, meu Deus do céu. Me conta, Germano, pelo amor de Deus, me ajuda. Para que eu fui fazer essa besteira? Foi o obsessor que mandou buzinar. Tinha que arrumar um culpado para essa tragédia. Então, gente, foi o brejo inteiro, ainda deve ter ido alguns que não estavam no brejo. Não poder suportar aquele momento é dificílimo, gente. Mas a gente tem que se conscientizar que a gente não pode entrar para a barbárie. Porque se eu entrasse na pilha dele, a gente tinha saído na mão ali, gente. O ambiente era tudo para isso. Se eu falasse, olha, você... Aí pronto, já ia ficar muito pior. Eu fiquei calado, pedindo, meu Deus, me ajuda. Misericórdia, para que eu fui buzinar, gente? Ô, hora infeliz, buzinar. E o cara falando um monte de coisa, eu lá calado. Aí, graças a Deus, ele acabou, descarregou o que ele tinha que descarregar, ainda me deu lugar de volta na fila. Ele falou, vou ficar na tua frente. Mas tá tranquilo, fazer o quê? Fui buzinar para irritar o cara. E, gente, não buzina. Se você quer a buzina que tu segura a buzina e fica buzinando, que o cara tá vendo que tu tá com raiva, não, foi só um toque para ele se ligar que a cancela abriu. É um aprendizado, mas parece que é para testar a fé do cristão, a paciência do cristão. Olha, é dificílimo, gente, não é fácil, não. Mas, graças a Deus, eu acho que a espiritualidade está toda reunida lá, não faça isso. Não faz besteira, não desmoraliza a nossa casa, pelo amor de Deus. Porque as pessoas, todo mundo sabe, ninguém que se coloca aqui como perfeito, olha, eu sou modelo nenhum, gente, eu sou pior do que muita gente, ou talvez pior de todos. Mas a gente, como faz parte da casa, olha lá, é isso que tem lá no Centro Espírita Aprendiz do Bem, ó. É uma farsa aquilo lá. Eu não posso fazer isso, gente. Engole o brejo, manda outro brejo, eu vou engolir tudo de novo, outro sapo. Não posso fazer isso com a casa. Não faça, meu irmão, não faça. Eu sei que você está com vontade de falar, não fala, meu irmão. Pelo amor de Deus, não desmoraliza a nossa casa, o trabalho sério da casa. Foi difícil. Nunca mais buzinei para ninguém, gente. Toda vez que eu penso em buzinar, eu lembro do cara lá do supermercado. Então, são experiências que a gente passa para a gente tomar vergonha e comportar mais civilizado, embora eu não tenha segurado a mão na buzina. Mas é difícil, gente. Então, assim, se alguém bater na face direita e apresentar outra, é só uma ideia de você não revidar. Né? Porque o próprio instinto, né, de preservação que nós temos não nos impede de deixar que a gente vire saco de pancada. Se a gente simular que vai enfiar o dedo no olho, o que o olho fecha sozinho? É ato reflexo, é ato de preservação. Então, quando Jesus falou se bater de um lado, dá o outro, não é para a gente virar saco de pancada e aqueles mais resignados serem oprimidos por aqueles que são violentos. A ideia não era essa. A ideia era que a gente não revidasse. A ideia é que a gente não alimentasse o ódio, a fúria, né, a discórdia, tentasse controlar para que a gente possa acalmar o ânimo de quem está exaltado e as coisas se resolverem com civilidade, sem criar o inimigo que a gente falou ainda há pouco. Beleza, aí tem um ditado que fala: a vingança é um prato que se come frio, né? Eu estava vendo, isso aí é uma frase lá do século XIX, acho que na França,
tinha lá um filme que foi criado e o sujeito criou essa ideia. Então, esse ditado, ele diz o seguinte: quando o sujeito não consegue se vingar, ainda, o que ele faz? Ele fica alimentando o sentimento e esperando o momento para ele se vingar. Por isso que é um prato de come frio. O prato de comida chegou quente, ele não vai comer agora, não dá para se vingar agora, ele vai esperar o tempo passar. E se o tempo passa, o que acontece com o prato? Fica frio. Então, a ideia da vingança é um prato que se come frio, porque geralmente ela não acontece no mesmo momento. A pessoa fica alimentando aquele sentimento de vingança há muito tempo, e às vezes anos. Só que a vingança é um veneno que a gente ingere, nós mesmos ingerimos. Porque quando eu estou alimentando o ódio, o ressentimento, o sentimento de vingança, eu estou fazendo mal para o meu próprio corpo. Eu quero que o outro morra, mas eu que tomo veneno. Então, é esse o sentimento do espírita? Não deve ser. Né? Às vezes a gente passa por situações, né, e fica o desapontamento. Às vezes são pessoas que a gente quer muito bem, são pessoas que a gente já fez muito, que a gente já doou muita coisa, que a gente deu amor, a gente deu carinho, se sacrificou, e às vezes a gente recebe uma ingratidão, né? Uma ofensa, uma ingratidão, e isso marca muito. Mas a gente não deve alimentar isso. É difícil? É difícil. É muito difícil. De você tirar o ressentimento, de você tirar uma ofensa, fica guardado, fica martelando. Mas a gente tem duas opções. Ou eu luto para não alimentar, ou eu fico estimulando, tem que fazer, não vai passar assim não, comigo não vai ficar assim não. Bateu, tem que levar, é o olho por olho, dente por dente. Vou ter que fazer. Vai sentir na pele o que fez comigo. Só que isso me faz mal. Cadê a minha paz de espírito? Vai ficar onde? Em lugar nenhum. Vou estar sempre vivendo, alimentando o ódio com aquele sentimento pesado. Paz de espírito não tem. Quem fica vivendo, alimentando, repensando como vai aproveitar uma oportunidade para se vingar do outro. Então, a gente não precisa se vingar de ninguém. Sabe por quê? Se quem fizer uma injustiça vai sofrer a lei de causas e efeitos. Não é castigar. Deus vai castigar. Deus não vai castigar, não. Deus vai dar a oportunidade dele aprender pela dor. Porque se não aprendeu pelo amor, vai aprender pela dor. Então, não vai nenhum de nós ficar imune, ficar impune aos nossos erros. Todos nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, as dificuldades que cada um de nós passa, não tem culpado. Aliás, tem um culpado, nós mesmos. Por quê? Se não construímos a dificuldade agora, somos herdeiros daquilo que construímos em outro momento. Porque Deus não castiga ninguém. E Deus não coloca um fardo mais pesado do que a gente possa suportar. Então, todos nós, nos momentos difíceis que passamos, estamos amparados. Como dizia o Chico, tudo passa, o mal passa. É só a gente confiar e ter resignação, paciência, confiança, fé, que as coisas passam. O que é felicidade passa? Passa, mas o que é infelicidade e é sofrimento também passa. Né? E aí eu sempre costumo falar, mas vai ter gente que vai falar assim, mas o enfermo com doença terminal, essa não passa. Quem falou que não passa? Mas a medicina não tem mais jeito, vai falar, esse sujeito, essa pessoa está fadada, vai morrer. O corpo vai morrer, o espírito vai morrer? Não, então tem jeito? Tem. A doença vai passar? Vai passar. Não vai curar esse corpo, mas vai curar o espírito. Daqui a pouco o espírito não tem mais a enfermidade que tirou ele do corpo. Então, até a doença terminal em que aquela pessoa vai desencarnar, vai ficar curada? Vai. Esse corpo não. Mas o espírito vai ficar curado. Então, a gente, às vezes, tem uma visão muito limitada. A gente só enxerga isso aqui, a matéria. Aí, quando vê uma doença que o médico fala, olha, o estado é grave, a medicina não tem remédio, não tem nada a ser feito. É conviver, aliviar, medicar e esperar o momento.
é a tragédia, então isso não passa. Passa, para o espírito passa. Para a gente vai ficar a dor, a saudade, mas a gente vai se encontrar de novo, porque também nós não somos daqui, a gente daqui a pouco está indo embora também, e nós estamos aqui de passagem. Então tudo passa? Tudo passa. Até aquilo que a gente aos olhos da carne não tem mais jeito, para Deus tem jeito, porque o espírito tem cura, o corpo às vezes não. Então, a vingança é um prato que se come frio? Deve ser esse o nosso sentimento? Claro que não. Não devemos alimentar porque a gente está se envenenando com o nosso próprio veneno. A gente é infeliz, a gente fica com raiva, a gente fica doente. A medicina fala, a pessoa que vive alimentando ódio, rancor, aí tem hipertenso, aí tem gastrite, tem úlcera, tem câncer. Muitas pessoas desenvolveram câncer por causa do ódio que alimenta dentro do seu corpo. Ou seja, ela está ingerindo veneno, quer envenenar o outro, mas ela que toma o veneno. Então, o nosso sentimento tem que ser, mas eu estou passando, é difícil, mas a gente tem que se esforçar. Porque a gente vai aos pouquinhos, vai diminuindo aquele sentimento ruim, vai diminuindo, chega uma hora, você vai se lembrar e não te causa mal-estar. Não te incomoda mais. Você se libertou do peso daquilo que aconteceu. Você já não quer mais o mal dele. Deixa que a justiça de Deus se faça. Se ele errou, ele mais cedo ou mais tarde vai resgatar o erro que praticou. Não sou eu que tenho que fazer justiça com as minhas mãos. Porque eu vou criar mais um débito para sofrer mais ainda depois. E aí, olho por olho, dente por dente. E quando não consegue retribuir o mal com o mal, alimenta o ódio, o rancor, o sentimento de vingança, é o veneno a conta-gota, que a gente mesmo coloca. Quero que ele se ferre. Vou tomando meu veneno. Quem é que vai se ferrar primeiro? Eu. Porque daqui a pouco estou com hipertenso, o sistema nervoso abalado, estou com crise de ansiedade, crise de não sei o que lá, estou tomando remédio calmante. Ou seja, e eu quero que o outro se ferre lá. O outro está feliz da vida e eu estou tomando remédio para ele se ferrar. É isso, gente. Infelizmente, parece uma coisa que é assim que funciona. Então, o que a gente tem? Lutar, se esforçar. Como Kardec define o verdadeiro espírita? Aquele que se esforça para vencer as más tendências. Então, quando a gente ainda sente ressentimento, a gente ainda sente vontade de retribuir, é porque a gente ainda tem defeito. A gente tem que se esforçar para vencer aos poucos. Não é fácil, mas é possível. Ainda não está no nosso momento de me fez um mal do pior do mundo. Olha, coitado, não, pobre coitado, está alimentando um débito para ele, meu Deus. Ô, meu pai, tenha misericórdia. Deveria ser assim, mas ainda está longe da gente, né? Mas se a gente conseguir não alimentar esse ressentimento, esse ódio, esse rancor, já demos um salto milenar. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. Mas é possível. A gente precisa se esforçar para isso. Né? Aí o duelo à moda antiga, né? Está nas leis de Deus? Marcava lá o duelo, era com tiro, era com faca, era com espada. Mas será que a gente ainda tem duelo à moda antiga? Carnaval, foi mês passado. Todo ano tem o grupo de bate-bola do Valqueire e o grupo de bate-bola de Marechal Hermes que se matam mesmo. Todo ano tem morte. Ainda estão vivendo em 2026 a barbárie dos anos lá, da época de Jesus, ou antes de Jesus. Torcida organizada. Toda hora um torcedor mata o outro torcedor, mas que nem conhece, nem sabe quem é o cara. Não tem nada contra ele, mas está com a camisa do outro torcida, vou matar, vou agredir. A gente ainda vive o duelo à moda antiga. A barbárie, ainda alimentamos por mais de 2000 anos, a gente ainda alimenta a barbárie. Não é mais com lança, com espada. Agora é na torcida, é no carnaval fantasiado e tantas outras hipóteses aí, circunstâncias que a gente ainda vive a barbárie
passados mais de 2000 anos, com Jesus ensinando para a gente que isso aí não é da lei de Deus. Que não é da lei do homem nem da lei de Deus, que matar o outro é crime na lei do homem, mas é crime na lei de Deus também. A gente vai ser responsabilizado por isso. E a gente vive o duelo à moda antiga ainda hoje em várias situações. Né? E aí, na época de Jesus, né, que era o provérbio, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Isso foi que Jesus chegou e encontrou isso aqui. A sociedade pensava assim, né? O meu amigo, o meu próximo, é amor total. E o meu inimigo, chicote, ódio, tudo de ruim para ele. Só que a gente, às vezes, se permite ainda fazer isso. 2026 anos, a gente ainda se permite fazer isso, né? Então, é esse sentimento que agrada a Deus? Esse sentimento não agrada a Deus e a gente carrega, a gente constrói a cruz pesada. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. O que eu vou passar daqui para frente e nas próximas encarnações, eu estou construindo hoje. Então, se eu quero a cruz levinha, né? Poxa, aquela bem suave, que quase não pesa no ombro, começa a fazer de agora. Não espera a cruz leve fazendo coisa errada. Alimentando a barbárie, alimentando os sentimentos que se tinham há mais de 2 anos que Jesus veio nos ensinar. Se liberta disso. Isso não é bom aos olhos de Deus. Você vai sofrer as consequências de tudo isso que está fazendo de errado. E a gente, às vezes, ainda segue lá. A gente ama o nosso próximo e o nosso inimigo que se lasca. O pior que acontecer para ele é melhor para mim. Mas não é assim. A gente não pode alimentar isso. Às vezes se pega, né? Às vezes a pessoa fez tanto mal, tá bem feito, tomara que se ferre, mas a gente não pode alimentar esse sentimento, porque a gente está construindo, está botando mais uns quilinhos na nossa cruz, vai ficando mais pesada pela nossa invigilância, naquilo que a gente pensa, porque pensamento cria forma também. A gente aprende isso. Então Jesus veio trazer o quê? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Então, é uma tarefa fácil, gente? Não é. Eu estou falando para vocês e eu também tenho dificuldade. Ele está falando, deve ser fácil para ele. Também não é, não. Não é fácil para ninguém. Para mim também não é. Mas a gente deve se esforçar. E aí vamos pegar um gancho, né, lá no início que fala do amar os inimigos. Como que é possível amar um inimigo, gente? Alguém que me quer mal, alguém que vai, se eu der a oportunidade, vai me fazer mal de novo. Jesus veio falar uma coisa que está fora da nossa realidade. Não, não foi não. Porque a linguagem, vamos dizer, a ausência de palavras que reflitam aquilo que é a ideia, é que nos faz pensar, porque amor, a gente tem o amor de pai e de mãe para o filho, o amor do filho para os pais, o amor dos amigos, o amor do marido, da mulher, do casal, que são amores diferentes, mas tudo a gente chama de amor. Então, amar o inimigo não é alimentar o mesmo sentimento de amor que eu tenho com o amigo, com meu pai, com a minha mãe, com o marido, com a mulher, com os filhos. Não é esse sentimento de amor. A pobreza da linguagem é que faz a gente achar que é uma utopia, que é impossível. Eu não tenho como amar o inimigo. Temos como amar o inimigo. Como é que se faz isso? É não desejar o mal, é não querer se vingar, é estender a mão quando ele está precisando. E às vezes, gente, Deus nos coloca em situações de você estar andando pela rua, daqui a pouco alguém caiu, alguém se acidentou, alguém passou mal, quem é que está lá caído lá? O inimigo. Socorre, acolhe. Quem sabe ele não vai ficar tão grato que você vai conseguir reconciliar com uma atitude de amor. Na maioria da vez, eu vou fingir até que eu não vi. É o desgraçado que caiu ali bem feito. Jogamos oportunidade sagrada, gente. Então a gente tem que ter esse cuidado. Porque às vezes no primeiro ímpeto, nem bem feito, desgraçado, olha lá.
Vou até passar por aqui para ele não me chamar pelo nome, não me pedir ajuda. Quem foi que se prejudicou? Não foi ele, não, fomos nós, gente. Que tivemos uma oportunidade sagrada e até de reconciliar, porque ele vai falar assim, pô, o cara não é tão ruim, pô, o cara foi legal comigo na hora que eu estava lá, passando mal, acidentado, o cara foi lá e me ajudou, o cara era meu inimigo, vai virar meu amigo, vai ter gratidão, vai vir falar comigo, pronto, já é menos um para me perseguir se morrer antes de mim. Né? Então, são essas coisas que a gente precisa estar atento. Né? Então, amar o inimigo é possível para todos nós. É possível para todos nós. Eu não tenho que botar o inimigo dentro da minha casa, porque ele vai abusar. Se ele não gosta de mim, se ele tem ressentimento, se ele tem vontade de me fazer mal, eu não posso botar ele dentro da minha casa. Eu não posso, às vezes, conviver com ele, porque ele vai procurar um jeito de me fazer mal. Mas eu posso vibrar por ele, eu posso orar por ele e eu posso ajudá-lo quando ele precisar. Se acontecer uma oportunidade de eu oferecer ajuda, é isso que eu tenho que estar lá. Esse é o amor. Mas o meu sentimento por ele vai ser igual ao do amigo? Pelo menos, por enquanto, não. Pode ser que um dia chegue da gente virar amigo. Mas enquanto estiver na condição de inimigo, não tem como ter o mesmo sentimento. Isso aí é científico. Isso aí é o sentimento, é a vibração. Se a vibração é ruim que vem para mim, como é que eu vou conseguir ter uma vibração de tanto amor quanto eu tenho quando encontro alguém que eu tenho afinidade, que eu tenho carinho, que eu tenho gratidão? Não tem como vibrar na mesma sintonia, mas tem como vibrar pedindo a Deus que ele seja ajudado, pedindo a Deus que a vida dele seja boa, que se ele estiver passando por dificuldade, que ele receba ajuda. Então, é possível amar o inimigo? É possível. Então, a gente precisa estar atento a esses ensinamentos que Jesus nos deu há muitos anos. E a gente ainda está alimentando olho por olho, dente por dente. É difícil? É difícil. Não estou falando para vocês, olha, é facinho. A partir de agora, quando sair ali, todo mundo vai amar todo mundo. Não vai. Gostaríamos, né? Tenho certeza que todos nós gostaríamos de ter um condão, de um estalar de dedos, olha, agora eu sou um cara generoso, pode me xingar, pode dar um soco na minha cara, um soco na boca do estômago, eu falar, ô meu irmão, que Deus te abençoe e te ilumine, meu irmão. Você ainda está na época da barbárie, eu preciso orar muito por você, que a paz de Deus possa caminhar contigo. Não vai dar para a gente ainda, né? Mas a gente tem que se esforçar para que isso aconteça, para que a gente não alimente o ódio, o rancor, o desejo de vingança, porque a gente começa a fazer mal para nós mesmos. Antes da gente vibrar ruim para ele, o veneno é ingerido por nós mesmos. Então, meus irmãos, eu vou colocar aqui uma música para que a gente possa... Né, essa música ela é bem profunda, é quase uma psicografia. Então, para que a gente possa fechar os olhos e refletir a mensagem que vai nos trazer. Sua presença é real em meu viver. Tua vida de problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus momentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira,
Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Pois a dor e a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus sofrimentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, sorrindo. Oh, meus irmãos, que a gente possa ter essa confiança por momentos difíceis que estivermos passando. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Se a cruz estiver pesada, Jesus está do nosso lado carregando conosco. Então que tenhamos, meus irmãos, essa certeza de que nesses momentos mais difíceis de agonia que a gente passa, que a gente se lembra, Deus é amor, é misericórdia e não vai nos abandonar nunca. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade de me ouvir, estarmos aqui mais uma vez. Obrigada, Gilvan, pelo belo ensinamento, né? Que possamos realmente, no nosso dia a dia, né, pensar um pouco mais antes de tomarmos determinadas atitudes, né? E agradecemos aos nossos internautas que vêm à nossa página, que vêm, assistem as nossas palestras, né? E só lembrando que no dia 27/3, às 18 horas, tem a peça do Nosso Lar no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping. Obrigada e até a próxima.